Bem-vindos! Olha, estamos começando aqui o nosso primeiro episódio do The Doctor Show Podcast, com essa galera linda aqui. Ao meu lado, ela, minha parceira, minha companheira de podcast aqui de projeto, doutora Liliane Opperman. E agora na versão entrevistadora. Muito bem. Eu sempre quis estar do lado de cá. Aliás, você já está, né? Porque quem te acompanha lá nos programas ao vivo, nas televisões, nas emissoras, sabe que você já é uma pessoa extremamente habituada com isso. E hoje nós temos dois convidados aqui, eu quero que você apresente eles, porque são pessoas que você conhece melhor do que eu. São gente boa. Conheço de longa data. Eu vou apresentar para vocês a publicitária, especialista em marketing médico, Simone Delfino, há 15 anos trabalhando só com médicos. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo um pouco, levando um pouco do que realmente o marketing médico pode fazer para todos os doutores. Olha que bacana. E aqui o Dr. Lucas, advogado especializado em direito médico, há 17 anos. Dr. Lucas Loesch, bem-vindo. Obrigado, boa tarde, doutora, muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, inaugurando aqui o podcast. Com certeza. Boa sorte, obrigado pelo convite e vamos conversar bastante aqui. Que bacana. Quando você falou, o doutor Lucas Loesch vai vir, eu falei, nossa, né, é uma celebridade internacional. E aí ele falou que o sobrenome é austríaco, né? Isso, austríaco. Que bacana. Diferenciado, né? Não é igual a gente que tem Ele cuida de muitas celebridades. É, verdade. Sim, não podemos dizer aqui o nome de todas, né? Uma delas está aqui ao meu lado. Meu Deus. Muito bem. E olha que a gente pode falar que médico não pode ser celebridade, hein? Mas o The Doctor Show tem justamente essa finalidade, né, de trazer um médico à frente aí da sua comunicação, tirando esse viés do sensacionalismo, né? Celebridades são os pacientes. A nossa ideia é levar essas informações para que os nossos pacientes, de fato, brilhem. E não só pacientes, mas seguidores, pessoas que realmente querem saber sobre a área da medicina. E eu vejo que muitos médicos têm essa dificuldade, não sabem exatamente como falar, o que falar, têm medo do nosso conselho. Uhum. E uma coisa que eu estava conversando antes sobre a prevenção, porque muita gente imagina o direito como algo para remediar uma situação. E o direito preventivo, principalmente na área médica, Sim. ele vem justamente para trazer essa segurança. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, doutor Lucas. A ideia é essa. Bom, a ideia do programa é fantástica. Até o nome, né, do programa The Doctor Show, trazer essa discussão que está super em voga, essa questão de como... são dois pontos importantes, né, que a gente pode falar. Um é como o médico pode se comunicar de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais clara para os seus pacientes e também de uma outra forma, quando ele precisa, como, por exemplo, ser entrevistado ou em outras oportunidades. E também a questão da publicidade médica, que hoje, como a doutora Liliane perguntou, respondendo essa questão das mídias sociais, que estão muito na moda e que os profissionais da área da saúde como um todo utilizam, é preciso que se tenha um certo cuidado. Essa questão preventiva é muito importante, porque quando se trata de questões jurídicas, uma entrevista com um advogado, por exemplo, a maioria das perguntas antigamente era como remediar determinada situação, né? Quais seriam as saídas jurídicas para aquilo. Mas eu acho que é mais importante que nós tenhamos uma cabeça um pouco mais para prevenir do que para remediar, né? Eu acredito que adotando as medidas necessárias, você dificilmente vai ter maiores problemas, né? O problema ele sempre pode existir, dos mais variados tipos, mas eu acredito que adotando determinados cuidados você vai minimizar isso o máximo possível. A doutora colocou essa questão preventiva. Eu acredito que, principalmente nessa questão de publicidade médica hoje, o desconhecimento é o principal problema. Porque os profissionais da área da saúde como um todo, principalmente os médicos, eles não têm esse conhecimento do que pode e do que não pode em termos de publicidade médica. E muitas das vezes que ocorre alguma falha, não foi intencional.
Ele fez aquilo por desconhecimento mesmo. Então, acho importante essa discussão. A gente vai ter aqui ao longo da nossa conversa uma série de exemplos, mas eu acho essa questão preventiva fundamental. O médico sendo informado e sabendo o que ele pode e o que ele não pode fazer, já é um norte fundamental para que não ocorra nenhum problema relacionado a isso. E uma coisa eu já adianto. A agência que trabalha, o médico busca, às vezes, uma agência de comunicação, ela tem que entender da parte médica, ela tem que ser especializada em marketing médico para justamente não cometer esses delitos. E aí eu trouxe, né, a Simone para falar um pouquinho sobre esse cuidado, né, o como postar, o que pode, o que não pode, para que as pessoas entendam, porque no marketing, no geral, é como se, de fato, pudesse ter muito mais possibilidades de comunicação do que nós médicos. E, na verdade, a gente pode comunicar e deve, porém, dentro de alguns critérios. Exatamente. É uma obrigação do bom médico, do bom profissional, ele informar para todos aquilo que ele sabe, qual é o conhecimento dele, né? Mas existem as normativas do CFM que ele deve seguir, como o doutor falou. A publicidade médica, ela é regulamentada. Então, um exemplo, um antes e depois não pode ser postado. Não são todos os termos, eu não posso prometer resultados, certo? Eu preciso saber me comunicar para que eu não ofenda, eu não utilize palavras que ofendam as pessoas. E isso precisa estudar. As próprias normativas do CFM, elas confundem as pessoas, né? O próprio médico, leigo. Então, precisa ser estudado a fundo. Então, essa é a necessidade de ter um profissional que realmente entenda, que não deixe esse médico ele cometer essas falhas dentro das suas redes sociais ou dentro do seu próprio site. Às vezes são regras pequenas e principalmente quando o médico ele chega no momento que ele é uma web celebridade, como a gente costuma falar, é onde o CFM e o CRM, eles começam a olhar de forma diferente, né? Então, quando a doutora Liliane mesmo já foi, né, vítima, né? Pode comentar, porque eu acho importante a gente trazer assim a história, as vivências. Sim. Basta você aparecer, basta você estar em evidência para que as coisas aconteçam. Se quiser que nada também lhe aconteça de problemas, é só você não aparecer, não fazer nada, não sair de casa e continuar fazendo sempre as mesmas coisas. Mas quem quer inovar, exatamente, de fato, né? Nem Deus, nem Jesus agradou todo mundo. Não, e isso tem um preço, né? Porque quando você não aparece, no nosso caso, olhando pelo lado estratégico, né? Você não consegue aumentar o seu valor de consultas, porque você não tem valor agregado. Por mais que você seja conhecido, porque como a gente costuma falar, o boca a boca ele mudou de lugar. Sim. Dificilmente a pessoa hoje pega o telefone e ligou para fulano, fulana, olha o médico tal que eu passei, vai lá, não sei o quê. A figura do médico de família em si mudou, né? Mudou. Eu acho que toda essa relação médico-paciente mudou. E não foi uma coisa que demorou muito, né? Há pouco tempo atrás, nós ainda tínhamos a figura da caderneta do plano de saúde em que você olhava por especialidade e ia se consultar com o médico. Hoje é tudo mais rápido, mais online. Sim. Hoje você tem aplicativo, você vai lá... né? E eu acho que vai muito também, acredito que você vai concordar comigo, da questão dos usos e costumes. Por quê? Nós até conversávamos aqui isso antes de iniciarmos, justamente a questão das redes sociais, principalmente, serem uma questão recente. E pelo fato das redes sociais serem uma questão recente, você vai ter um conflito de usos e costumes, justamente porque ela é recente, e a legislação que versa sobre o assunto é uma legislação mais antiga, uma legislação de 2009, digamos assim. No caso dos médicos, que é o público que a gente tá tentando atingir aqui. Então eu acho que tem essa dificuldade. Há de se observar que as normativas, as resoluções e as próprias leis que tratam desse assunto, elas têm que acompanhar com o mesmo dinamismo que a comunicação entre as pessoas também vai evoluindo. Porque senão, o que acontece? Um cenário que a gente vê hoje de estarmos engessados para determinadas atividades que são absolutamente normais e corriqueiras para qualquer outro tipo de profissional. Um exemplo são os dermatologistas, né? Que perderam um mercado muito grande
para os dentistas. A dentistas, gente que hoje eles conversou podem sobre fazer isso. procedimentos, eles podem mostrar antes e depois, porque o CRO permite, e As regras de Ah, publicidade médica deles são muito mais muito mais flexíveis, muito mais flexíveis. E a gente, olhando esse cenário todo, a gente percebe, quem está o tempo inteiro na rede social, que tem muito médico, sim, cirurgião, plástico, o que mexe com a parte estética principalmente, Sim. que ainda está ali produzindo conteúdo e mostrando. Uhum. Então sabemos que não é permitido, Sim. mas tem o pessoal que faz, né? Você citou há pouco que às vezes a pessoa faz por desconhecimento, ela fala algo, ela faz por desconhecer, né? Que ela não pode. Sim. Mas tem alguns que a gente sabe que tem o conhecimento e ainda Sabem assim que não insiste pode. naquilo ali. Eu acho que são duas vertentes distintas. Essa questão do desconhecimento, isso vem muito das regras de publicidade médica, que são um pouco mais antigas e que elas começaram lá atrás com a publicidade impressa mesmo e televisionada. Essa era a publicidade à época, quando foi criada uma legislação, digamos assim, uma normativa que balizava o que podia ser feito e o que não podia ser feito. A grande preocupação, até pela seriedade da profissão, era da não mercantilização da medicina e do não sensacionalismo. Esse eu acho que é o ponto central, né? Mas, como eu disse, com o avançar das questões de publicidade, hoje a publicidade que mais preocupa não é nem a publicidade impressa, que eu acredito que quase inexista, né, nesse sentido. A televisionada, muito pouco, mas agora são das mídias sociais e redes sociais em geral. Então, assim, temos sim aqueles que sabem que não pode e que fazem, e temos aqueles que desconhecem e que fazem uma questão ou outra que está pontualmente fora do que determina. Eu acho que o exagero é complicado. Eu acho que há de se ter bom senso e razoabilidade. Eu acredito que engessar o profissional, a ponto dele não poder fazer qualquer tipo de divulgação do seu trabalho, é muito complicado. De outro lado, eu também entendo que expor a profissão de uma forma a transformar o seu paciente em um freguês, Um garoto propaganda. né, em uma mercadoria, aí eu acho complicado. Então eu acho que há de se ter esse bom senso. Eu entendo esse lado, porque realmente é ruim você como profissional, né? Você vai lá e usar o seu paciente como um garoto propaganda ou colocar o antes e depois e tal. Mas aí existe o outro lado. E eu vou te falar porque esse lado é o lado que eu vivencio muito, que é a minha área. A gente sabe que hoje, inclusive saiu um estudo recente, porque você citou aí que o material impresso quase não se usa mais, Isso. televisão é muito pouco, são alguns. O que tá todo mundo aqui, no celular, Sim. Instagram, TikTok, etc., Exato. Facebook e tal. Saiu uma pesquisa recente que diz o seguinte, hoje 80% das pessoas, principalmente essa galera, né, que está mais conectada, eles escolhem o profissional, Sim. médico, dentista, esteticista, lá, pela rede social. Sim. Então ela olha lá, ela vê o Instagram, nossa, doutora Liliane Opperman, tem 200 mil seguidores, nossa, ela fala, eu quero ir nela porque ela é boa. Então a gente sabe que existe esse lado. E existe o outro lado também. A partir do momento que esse paciente, ele vai no consultório da doutora Liliane, ele quer ser atendido por ela porque ele sabe que ela está aqui, ela é uma ótima profissional e ela tem referência e tal, ele quer mostrar que ele está lá. Sim, então, exatamente. é essa questão que eu acho que pega muito, porque não é ela que está me usando, na verdade eu estou usando para falar, olha, eu estive lá, eu fui na clínica dela. É uma via de mão dupla. Então, quer dizer, o próprio paciente que faz essa mídia gratuita, até por ter um bom resultado, porque quando ele tem um bom resultado, ele quer mostrar para todo mundo sim. É igual quando você compra um carrão, né? Você quer mostrar, as pessoas têm essa... Né, eu quero mostrar faz roupa de marca. Faz parte também de ter, né? Sim. A satisfação de poder. Então, e aí, você acha que com isso não daria para se pensar em uma mobilização para tentar mudar essas ideias? Essa leitura como é você outra, falou, né, doutora? A leitura do CRM é outra. Eu acho que é mais profundo. Eu acho que assim, essa questão da postagem pela postagem, pela grife em si, seja do paciente, porque é um paciente de renome, ou seja, do profissional médico, porque também é um profissional de renome, eu acho que ela é
talvez não tão problemática quanto outras. A gente Mas isso pode beirar ao que eles chamam de sensacionalismo. Sim. Então, sim. mas depende, né, doutora? Porque assim, qual que é a interpretação, qual a interpretação deles? Se imagina que não seja um médico celebridade, vamos dizer Tá. assim, né? Eu vou lá, eu gosto do tal médico, eu vou Sim. lá e eu posto. Eu posto uma vez, ok. Eu vou de novo, eu fico postando. Se o CRM ele entender que eu estou fazendo isso visando publicidade para este médico, Uhum. sim, este médico pode receber uma notificação. É que é tudo muito tênue, né? É, Sim. Que é quantidade grande de postagens? Seria a permitida? exatamente. eu É por a isso- tudo muito interpretação. tênue. Por experiência própria, eu tenho muitos casos em que a gente verifica exatamente isso que você colocou. O paciente posta. Então, o paciente não tem um órgão de classe regulamentando as atividades dele. Ele pode postar. É porque a rede O que social o é dele, ele posta o que ele Exato. quer. O que o profissional não pode fazer é repostar, Repostar. ou ele postar. Porque aí ele vai ter incorrendo em, no mínimo umas 3 a 4 infrações éticas disciplinares, que seria a questão do sensacionalismo, concorrência desleal, expor a figura do paciente, ainda com a anuência dele, com a autorização dele, ainda que o paciente autorize, você não pode postar. Muito além da questão do antes e depois. A questão do antes e depois é uma coisa bem específica, né? Mais da área de dermatologia, cirurgia plástica Sim. e outras tantas. Mas eu acredito que essa questão de utilizar-se do fato, até porque a relação médico-paciente, assim como a relação do advogado e do cliente, é uma relação sigilosa. Então, a partir do momento que você se utiliza dessa relação para ter algum tipo de benefício, no sentido de, olha, fulano ou ciclano é meu paciente, posta isso, pode ser interpretado, é o que a gente está aqui discutindo. Não necessariamente é nesse sentido, mas pode ser interpretado como uma forma de angariar clientela e de mercantilizar a profissão. E é isso que é mal visto. Depois, para a gente não perder o link, eu acho importante falar, diferenciar a rede social da pessoa do profissional. Porque muitas vezes é uma rede mista, ele posta coisas tanto de medicina quanto pessoais, às vezes ele posta só de medicina, ele tem dois perfis, e isso também gera muito problema. Eu tenho bastante problema nesse sentido. E eu achando que isso ia ser uma solução, né? De repente, você mostrar o seu lado profissional, mas mostrar o seu lado ser humano. Sim. Porque as pessoas, elas conectam com você também, elas querem te eleger, importante. claro, por toda a especialização, por tudo aquilo que de fato você comunica, mas também porque, de alguma forma, percebeu que você é uma pessoa agradável, que seria uma pessoa mais humana, que pode ter mais paciência, porque quando a gente se tem vida expõe, fora consultório, que você tem os mesmos problemas, que você também tem um filho, ser humano que você com tem filhos, família, com correria, pai, falta mãe, de rotina. problemas, como todo mundo. E rede social é muito isso, né? É muito a gente costuma brincar, né? É uma novela. É a caras autoeditada. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Quem te segue e vai criar um relacionamento, porque Google é uma coisa, né? Vamos falar em estratégia. Sim. Google é uma coisa, eu estou procurando. Então, eu procuro um dermatologista, eu procuro uma nutróloga. Agora, a rede social eu sou impactada. Ou sou impactada porque uma amiga está seguindo e indicou, ou eu sou impactada porque apareceu ali no meu Instagram. Um conteúdo ali que te interessou. Isso, interessou para eu poder seguir. Então, eu sou impactada por aquele problema. Começa a seguir aquele médico. Uhum. O que acontece? Se é um médico muito engessado, que ele fala somente de dores, o que acontece? Eu não consigo ter uma empatia com ele. Exato. Eu não consigo ter uma empatia com ele. Então, o que as pessoas estão acostumadas? Senta, começa a ver as bolinhas lá, os stories, né? Isso. Que é a nossa novela. Então, a a pessoa, novela. às vezes, ela tá no tempo livre dela, É a minissérie. ela vai olhando, tum, sketches. tum. Olha que... Mas isso cria o quê? Empatia. Eu preciso entender se aquele doutor, eu vou me identificar com ele. Exatamente. Né? Eu vou me identificar. Então, por isso, dentro da estratégia, o que a gente fala? Cada doutor
tem a sua característica. Uhum. Então, tem doutores que gostam de postar Sim. a sua particularidade, gostam de postar a família, o seu exercício. Um exemplo, um médico do esporte. Como eu vou incentivar as pessoas que me seguem Se, a praticar esporte, Se eu não a fazer, faço se eu nada. não faço, Se eu não né? posto Pelo nada. menos não posta, né? Ou não posto. É. Como eu sou uma médica nutróloga e de vez em quando eu não posto a composição da Você minha já parou para refeição. pensar que É. seguindo algumas diretrizes, você foge até da regra da rede social? Porque a rede social, na verdade, é um diário eletrônico em que você vai compartilhando vivências, Isso. né, das mais Exatamente. variadas. Começou lá atrás com o Orkut, as coisas É. foram evoluindo, hoje a gente tá, talvez o Instagram, né, o TikTok, É. conversávamos isso um pouco antes de começar, mas a gente tem que parar para pensar justamente isso. O profissional, o médico, se ele for postar só questões didáticas, enfadonhas, ele não vai ter Ele ninguém não que vai ter. acesse. Não. Exato. Então ele Não. tem que ter algum diferencial Tem que ter para conteúdo. tornar aquilo agradável, para tornar aquela questão mais chamativa. Humana. Sim, Humana, exatamente. exatamente. Porque E eu acho que é aí que pega, muitas vezes, de ter esse problema de uma interpretação, porque a interpretação é sempre subjetiva, de que ele cometeu alguma falha Alguma naquele infração. sentido. Porque, na verdade, você está numa rede social para se socializar. Isso. Então, esse, inclusive, foi o preceito de criação do Facebook, que você pudesse encontrar pessoas, que você pudesse se Interagir. conectar às pessoas. Sim. Eventualmente, você é impactado com algo que você está vendendo, mas não vendendo, certo? Então, a questão é saber, não é o que, Como? é o como. Exato. Ah, eu quero postar a minha família? Ok, porque o que o paciente ele entende? O que o seguidor ele entende? Se aquele médico, ele se interage bem com a família, ele vai me atender bem também, né? Então, o médico que é pai, por exemplo, e ele é um pediatra, Exato. né? O médico que é Olha um, como que é um ele é fofo, obstetra, cuidando do filho, tratando. Poxa, então. um médico tem que a é ver com- ginecologista, obstetra, e ele É. tem lá a filha, os filhos, né? Então, a doutora Liliane, outro dia ela mostrou, né, que Ah, ela, pô, um pouco de casa de ferreiro, espeto de pau, então ela tem Mostrei mostrou, mesmo, gente. mostrou. é. Ela tem os filhos que são super adeptos, certinhos da alimentação, mas tem uma que Que foge, né? É o que eu foge. falo para muitas mães, né? Eu não atendo crianças, mas eu atendo mulheres, elas têm seus filhos. Eu tenho a sorte de ter 3, então eu tenho uma que nunca gostou de ser certinha, comia mais pro lado do pai dela, né? Porque eu também tenho essa questão, que o marido também não ajuda. Ele come um açaí à noite, né? Ela come uma rodelinha de tomate para falar que come salada. Mas ela se tornou, na adolescência, uma pessoa mais correta com a alimentação do que eu mesmo. Aí eu tenho outras 2 menores, que uma já nasceu pegando rúcula com a mão, comendo arvrinha, que é o brócolis, né? A gente chama de arvrinha, e a outra que é extremamente seletiva. E se eu tivesse apenas uma filha e ela fosse a seletiva, eu ia achar que eu como mãe, falhei. E é interessante a gente ver que também cada pessoa já vem com seus traços, né? Lógico. E cabe a gente, né, entender. Eu falo que o maior erro de uma mãe é usar a experiência de um para o outro, porque eu falo que não serve, porque a Não. gente tem que criar uma nova experiência para aquele outro. E é exatamente isso. Então, qual é a necessidade para essa filha minha mais seletiva? Como que eu tenho que trabalhar ela para ela conseguir? E a gente está tentando, né, comer mais certinho. Então, é onde, por exemplo, ela gostaria ali de comer uma torta, né, cheia de chantilly, com aquele doce de leite. Eu falo, pode ser um morango com doce de leite? Eu já coloquei a frutinha. Então, é aquele meio termo, né? Não, e exatamente, é isso que você mostrou que faz com que as pessoas elas se identifiquem. Então, vamos supor, eu vou em um médico que ele é extremamente radical, com a rotina que eu tenho, por exemplo? Não. Não, Mas pode ser que uma pessoa se conecte com um médico mais radical. exatamente. Que pode olhar para mim e falar, nossa, ela é muito boazinha, eu preciso ir num médico mais assim, para pegar no meu pé. Se bem que eu Mas pego madura, também, né? Exatamente. Ou pego vai se também. conectar por outro motivo, né? Como a gente estava falando. A partir do momento que esse profissional ele tem a liberdade dentro da rede social dele, da mídia,
para mostrar o outro lado, não só o lado profissional. Sim. Tá. Então, assim, ele é radical na parte médica, mas, poxa, olha como essa pessoa é legal no dia a dia, no final de semana que ela sai, se diverte, Exatamente. conta piada. Eu gosto de contar piada, agora já me identifiquei. Sim. Né? Então, vou até esse profissional, porque eu achei ele uma pessoa muito bacana, mesmo ele sendo radical ali com a questão médica, que ok também. Não vai me bater, né? Só vai me dar uma bronca, então tá tudo e a gente certo. só vai saber disso, o seguidor ele só vai saber disso É, a partir do momento que você mostrar. que mostrar, Que você exato. mostrar. Então, por isso que é importante você aparecer no seu Instagram. Então, vamos supor como agência, uma das maiores dificuldades que nós temos. Que o médico, ele consiga, que aí a gente entra no tema do programa, do The Doctor Show, que ele consiga gravar, que ele consiga fazer vídeos em que ele venha mostrar aquilo que ele faz de uma forma didática, Sim. entendível, né? E ele simplesmente ele trava, né? Eu escutei de um médico na segunda-feira, ele falando assim, Simone, envia para mim, por favor, com antecedência, porque para gravar um Reels de 60 segundos, eu preciso de 3 horas. Então, imagina, para ele, a tortura para ele gravar sozinho com uma câmera dele. Né? E uma coisa que eu tento trabalhar, né? Porque eu converso com muitos médicos, nós temos os médicos da clínica, agora a gente abrindo esse curso do The Doctor Show, eu vou poder ajudar mais médicos ainda, o quanto que nós médicos a gente se cobra muito a perfeição. E a medicina a gente vai de fato fazer isso. Mas na comunicação, um pouquinho de tranquilidade, se não ficar perfeito, tá tudo bem, se eu gaguejar, tá tudo bem também. Né, a gente mostrar melhor um pouquinho... o feito do que o perfeito. Você não né? é robô. Perfeito, melhor do que o perfeito. E você vai fazendo o quê? Você vai aperfeiçoando, Sim. porque a prática Gente, leva à perfeição. Quando Exato. você se forma, e você estudou, né? 8 anos. Não, estou estudando até Não, hoje. você que eu digo, o profissional. Ele estudou 8 anos, 10 anos lá, ok? Se formou, beleza? Foi lá para cirurgia. Então, primeira vez, por mais que, né? Ai, meu Deus, será que eu vou acertar? Será que eu não vou matar o paciente? Será que essa cirurgia plástica vai ficar direitinho? Será que não vai ficar todo? Existe a insegurança. E às vezes fez ali uma cirurgia, um negócio, na hora de dar o ponto ali, ele vai dar o ponto, não vai ficar aquele ponto maravilhoso 100% que depois a cicatriz até desaparece, ok? Com a prática, né? A questão ele vai melhorando. Ele vai fazer isso 1 vez, 2, 3. Quando ele tiver 5 anos ali de cirurgia, ele tá aqui, ó, ele pode pegar o celular, jogando um joguinho aqui e fazendo... Pode não, mas... Não, né? Então, não façam isso aqui. Mas, entendeu? Porque aquilo fica orgânico, fica natural nele. Exato. É a mesma coisa. Bem-vindos a mais um The Doctor Show Podcast. Esse podcast que já está dando o que falar. É o podcast Ivo de informativo e Ido de divertido. Porque aqui a gente traz informação, mas a gente também se diverte, né? Doutora Liliane Opperman, minha parceira, seja bem-vinda. Olha, eu estou divertindo muito, ainda mais estando desse lado aqui, né? Entrevistando as pessoas. Não é legal? Mas maravilhoso. E as pessoas que a gente tem trazido, olha, são pessoas escolhidas a dedo. Exatamente. E você, como tá sempre do outro lado, que é quando você faz lá as suas pautas nos programas na TV, você sempre tá como uma convidada, né? Hoje não é muito... Fala a real. Não é muito mais legal a gente estar desse lado aqui? Como eu sou uma pessoa muito sincera, é mais difícil. Mas é mais pra gostoso, mim é novo. né? Não, eu acho mais gostoso estar do lado de cá. Eu estou fazendo todo um exercício. Por quê? Porque tudo que é novo assusta. Mas aí, olha que bacana. Por que você está conseguindo fazer isso? Porque você tem o know-how, porque você treina, porque você tem o fio da meada e isso é muito bacana. Eu gosto de desafios. Aliás, falando em desafios, ó, hoje nós temos 2 convidados ilustres aqui. Temos um psicopata, quer dizer, um psicoterapeuta, e temos aqui uma Ferrari. Ó, ela é global, viu, gente? Vocês vão conhecer. Agora eu quero que você fale quem está aqui de convidado hoje com a gente no The Doctor Show. Então, hoje nós estamos com o neuropsicopedagogo Fabiano Canella, também especialista em perfil comportamental médico. Uma honra tê-lo aqui. Obrigado, doutora. E também no nosso projeto maravilhoso, The Doctor Show Imersão, para que justamente esses médicos
aprendam o seu perfil e o como tirar proveito de cada um, que, aliás, a entrevista hoje é para trazer um pouquinho sobre esse perfil comportamental que vale para quem não é médico também, qualquer profissão, a gente ter essa ferramenta é assim, anos-luz na frente, né? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você e com o Rogério, e vamos falar de muitos assuntos importantes sobre comportamento e sobre como um médico pode mudar a sua história na sua vida profissional. É isso aí. Que bacana. E também com a fonoaudióloga Renata Ferrari, como diretora aqui com a gente, porque eu falo que os médicos estão sem direção. A gente sabe que precisa se comunicar, mas a gente não sabe o como, não sabe de onde começar, não tem esse direcionamento, e eu vou falar que começar pelo entendimento da voz já é um início. Sim. Eu que fui sua aluna também, eu e o Rogério, né? Gente, nós precisamos falar, gente, foi minha professora. Lógico. Há 10 anos, não, 10 não mais, né? Mais. Uns 11, 12 anos atrás, quando Liliane, eu um estava pouco estudando mais. lá na escola do Wolf Maia. Aliás, Wolf, um abraço para você. Aliás, o Wolf é médico, não é? O Wolf é Ele médico. é um The Doctor Show. Ele Olha a gente isso. podia chamar o Wolf, Vamos hein? chamar ele, é com verdade. certeza. Deixa ele voltar de viagem. Deixa ele voltar de viagem que nós vamos chamar ele. Vai ser legal. E assim, foi muito proveitoso na época as aulas da Renata, né? Por isso que hoje, às vezes quando a gente tá na televisão, e vai lá e fala, pessoal, nossa, você tem uma voz bacana, você fala bem ali. Tudo tem um porquê, gente. Porque essa mulher conseguiu arrumar a voz esganiçada que eu tinha. E a voz que eu tinha, e o sotaque, eu tenho um sotaque ainda, né? Um pouco, né? O sotaque tenho eu, né? De vez em quando ele Também. aparece bem arrepiado. Mas o assim. sotaque faz parte da raiz, né, do né? ser humano. Não dá pra desmembrar, soltar. Ele carrega ali partes da sua identidade. Então não dá pra você eliminar sotaque. Lógico, se você Dá tá pra fazendo um amenizar, personagem que precisa de um determinado sotaque, é uma questão. A outra, se a gente pensar no médico, se ele ficar preocupado com o sotaque dele pro atendimento, sim, ele aí vai não... se perder. Mas eu né? posso falar como uma mineira que Sim. gosta de engolir a última Sim. sílaba das palavras? Pode, uai. Então eu cheguei mais ou menos assim aqui em São Paulo, mais ou É menos verdade. 15 anos. E a gente engole a última frase, ninguém entende o que a gente tá falando. Isso. E aí, esta mulher me orientou como que a gente tem que pronunciar completamente todas as sílabas das palavras para que todo mundo possa nos compreender. E eu isso. tenho feito esse exercício até hoje, acho que estou conseguindo. Maravilhoso, porque é isso, tem relação com o entendimento, né? Se eu tô com uma comunicação efetiva, ok, não tem problema. Agora, quando o sotaque passa a ser um limitador, né, limitante, é a hora que a gente tem que começar a pensar em trabalhar para melhorar a comunicação com o paciente, falando dos médicos Então especificamente. eu posso soltar uns uai, desde Pode. que eu complete as sílabas das Tô- palavras. Uai! Uai! Com toda a movimentação muscular, né? Da musculatura Uai! orofacial. Falando completo. né? Parece que tá falando inglês. Uai! Uai! É um trem bom. É um trem. É um trem bom. Já aquece um pouquinho, solta o Já. muco da prega vocal. né? Aliás, falando, eu preciso dedurar todo mundo aqui. No outro podcast que nós gravamos, no outro episódio, a professora não estava aqui. Então, todo mundo sentou, gravou. É. Esse podcast, antes de começar, tava todo mundo aqui assim, ó, fazendo aquecimento vocal, que faz toda a diferença. Aliás, faz tanta diferença que quando ela chegou aqui, ela falou assim, nossa, eu senti uma rouquidão na sua voz. Você, peraí que eu vou dar... Pegou aqui, apertou, fez um cleque, mexeu, não sei o que, soltou. Pronto, já mudou o timbre da voz, já mudou. É impressionante, né? Mas é verdade, não é tecnologia, como é que é? Não é magia nem tecnologia, é conhecimento, gente. É isso. aí. É aplicar o que tem que ser aplicado para ter o resultado que tem que ter. É um raciocínio, né? Cada ser humano funciona de uma maneira. Não dá para eu padronizar os exercícios. Não é esse o objetivo. Então, eu tenho que perceber qual é a minha necessidade ou perceber qual é a necessidade do paciente, ter as ferramentas. Então, aí sim entram os exercícios. Então, por que eu vou usar a vibração? Porque eu tô soltando muco. O que é um muco? Qual é a função da prega vocal? É proteger pulmão.
A função da prega vocal não é fonatória. Ah, é? Não é falar. Então, por acaso, a gente fala. Por acaso a gente fala, a gente Olha. canta, né? São áreas distintas do cérebro, inclusive, né? A área da fala e a do canto. Mas o que acontece? Como eu tenho que proteger o meu pulmão dos agressores, eu tenho ali a prega vocal e eu tenho muco. Esse muco vai segurar um filtro para não ir para o pulmão. Então, quando eu vibro, eu estou soltando esse muco, né? Eu estou soltando secreção e ampliando o funcionamento da prega vocal. Então, ela pode ir mais para o agudo, mais para o grave, junto com um movimento vertical de laringe, né? Então, a laringe sobe para o agudo, a laringe desce no grave. Então, por isso, o exercício é muito eficaz. Que Né? legal. Quando a gente solta o muco, Conhecimento é tudo, né? a gente tem uma melhor flexibilidade da fala. Isso ajuda muito os profissionais que usam a fala como instrumento. Que bacana. Maravilha. E Ela não vai só os ajudar, médicos. né? E no caso, a gente vai fazer essa imersão que eu vou perguntar para você já como que vai ser, que eu quero que você dê um spoiler aí pro pessoal. Vou ser bem prático, assim, mas não vou falar muita coisa, não. Né? Gente, o fato precisa soltar também, além do muco, se soltar. Porque a Isso. gente vê que as pessoas estão muito presas. E quem está muito presa não comunica. É. Né? Ou comunica uma aflição. Eu falo que você quer saber se uma pessoa está comunicando, tira o som e só observa, que ali você vai perceber de fato se o que ela está falando está coerente com aquilo que ela está, né, na visão. Isso é muito interessante, até entrando um pouco na área da neuropsicopedagogia, que é com relação à primeira impressão que a gente tem, a primeira impressão que você tem de uma pessoa. Quando uma pessoa sobe, a comunicação, para quem pensa que também que ela é muito mais vocal, mas ela é muito mais visual inicialmente, pelos primeiros segundos, né? É um conjunto, né? Por isso que você é esbelto assim, né? Obrigado pelo esbelto. A comunicação, ela faz parte de um conjunto. E esse conjunto tá ali. A voz, ela é um ganho, vamos colocar assim, que complementa a tua postura, a tua posição de colocação visual e também a questão do seu perfil. O teu perfil comunica sem som nenhum, mas a palavra é uma complementação. Então, dentro do nosso material produzido para o evento do The Doctor Show, nós vamos trazer essa visão para o médico. A importância dele saber trabalhar a fala, a postura, aliada a um comportamento. E aí, de novo, é algo muito assim intimista. Cada um é um. Essa é a parte muito legal. Por isso que tanto o trabalho da questão fono, quanto a questão, né, ligada a perfil, é individual. É um trabalho muito, muito intimista, ligado àquilo que você tem nas suas maiores qualidades. Por isso que eu tenho conversado com tantos médicos que falam, nossa, mas para essa turma já não tem mais vaga, porque a gente vai trabalhar sempre com 25 médicos. E aí eu prefiro estar sempre entregando essa qualidade do que, mas vocês não pensam em fazer uma imersão para mais pessoas? Nesse formato, não. Este formato onde a gente vai trabalhar essa individualidade, necessidade única de cada um, não. Mas olha, para quem ainda não sabe sobre perfil comportamental, você não quer contar um pouquinho aí para o pessoal que está assistindo? Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Bom, Solta o muco. Vamos soltar o muco. Primeira questão importante do perfil comportamental é o seguinte, a minha comunicação. O tema central de comunicar, né, de perfil comportamental não é como eu falo, é como o outro me entende. Isso aí. E isso traz para a mídia muito claro. Às vezes a pessoa tem uma ideia do que ela quer passar de informação e ela não consegue, porque ela não sabe comunicar da maneira com que o outro entenda. Isso é ligado ao perfil. E o perfil, vamos trabalhar com um DISC. Né? Existem 4 perfis, nós nascemos com os 4 perfis, que é o D, S, né, I e o C. E cada perfil desse está ligado a um tipo de comportamento. Vamos dar um exemplo do perfil D, o dominante. Né? Ele trabalha para ele é decisão, ele é uma pessoa de decisão e foco. Então, vamos supor que eu tenho um médico D para trabalhar isso com ele dentro do nosso evento. Nós vamos ter que trabalhar o quê? Trabalhar um pouco mais a calma dele, tirar um pouco mais dessa ansiedade, da velocidade do resultado. Esse é um exemplo de um perfil D. Eu vou ter o perfil I, né? Que é um perfil comunicativo, que é extrovertido. Então vamos colocar um médico. Esse é o cara que talvez tenha a melhor qualidade para falar em público. Aí a gente ajusta esse perfil ligado à questão da fonoaudiologia dele e aí a gente trabalha ele muito melhor. Eu vou ter o perfil S, que é o steadiness ou estável.
Né? Vamos supor que eu tenho um médico que seja um S, ele é mais planejador, ele se preocupa muito mais com o paciente, ele não gosta de aparecer tanto na mídia, ele não gosta de ser tão notado nas coisas que ele faz. E eu vou ter um perfil C, que é o perfil conforme, que é o detalhista. Esse, então, se o S não curte aparecer, esse é aquele cara introspectivo que vive atrás de um computador, que fala pouco quando o paciente vai lá, ele nem fala quase, ele só anota e passa, porque ele tem até medo de se comunicar. Por quê? Porque ele não é tão flexível para essa questão de estar com pessoas e se deixar perceber e se notar. São os melhores cirurgiões, hein? Esses detalhistas, eles são. Isso, são cirurgiões, na maioria das vezes. Não São precisa cirurgiões. falar durante a cirurgia, né? Ele só vai executar. Tem um diálogo interno muito forte. O perfil C de conforme, ele tem um diálogo muito interno forte. Ele precisa estar de silêncio, ele precisa estar ali dentro dele. Ele consegue fazer um trabalho interno muito forte de capacitação e visão de vida, né? Então, por isso que eles não conseguem. Exemplo, uma pessoa de TI, ela não precisa de... Ela sozinha, ela faz tudo, ela não precisa de ninguém, ela não gosta de barulho. Não. E o resultado dela é incrível, percebe? Exatamente isso. Isso é o perfil. É exatamente isso. Meu irmão trabalha com isso e ele é uma pessoa que não troca ideia, ele é introvertido, mas quando ele senta ali... Quando eu for fazer uma cirurgia, eu vou te chamar. Vou falar, analise esse médico, ele é C, ele é D, porque se ele for C, eu vou falar, não, esse é bom. Ó, brincadeiras à parte, isso serve também quando a pessoa tem uma noção dessa análise comportamental, serve também para ele identificar o paciente. Porque, sem dúvida, eu faço isso todos os dias da minha vida. A doutora fez o curso de perfil e ela viu o ganho que teve na vida dela. Hoje eu tento não fazer análise de perfil, mas é impossível. Então, se eu estou diante de um paciente D, dominante, eu tenho que trazer rapidamente o que eu vi do caso dele, o que ele precisa fazer e determinar um prazo para ele atingir esse resultado. Se chega para mim um influenciador, um comunicador, eu tenho que fazer muito esforço, às vezes até interromper ele várias vezes, porque senão a gente vai ficar conversando, ele vai sair de lá achando o máximo e às vezes eu não tive esse momento de colocar o que de fato precisa ser feito. O paciente que é S, ele é tão planejador que às vezes tudo que eu vou comentar com ele, ele vai passar uma semana estruturando, na hora que tiver tudo no jeito, ele vai começar. Às vezes passa até um mês, está na hora de voltar, né, de retorno da consulta, ele ainda está pensando que jeito que ele vai fazer. Então, é um paciente que... paciente que eu tenho que, por exemplo, se é um paciente sedentário, que não faz academia, eu tenho que até perguntar, mas aonde você mora? Mas qual academia que tem perto de você? Mas você acha que dá para passar lá amanhã e ver como é que está a mensalidade, fazer uma aula experimental? Por quê? Porque ele vai sentar à noite, vai entrar em todas as academias, vai olhar tudo certinho, qual que eu vou, vai ficar pensando tanto que é muito tempo no planejamento. É verdade. E o analítico é o cara que eu tenho que destrinchar todos os detalhes. Se eu for falar para ele, olha, você vai tomar uma fórmula assim, eu tenho que explicar o porquê da fórmula, quantos miligramas, por que é desse jeito, certo? Ele precisa ter esse entendimento dos detalhes para ele fazer. E o maior ganho disso é que você consegue atender esse paciente e ele se sente único. Porque você consegue, de novo, fazer a comunicação assertiva. Esse é o grande detalhe da comunicação. Eu falo sempre isso nos treinamentos. Eu não quero qualquer comunicação. Eu quero a comunicação assertiva, que é aquela que me traz resultado. E eu consiga, então, atingir o meu objetivo com minha vida pessoal, profissional, com as questões familiares, com o meu relacionamento e com meus pacientes. Né? Isso, se eu tenho um paciente que é D, que ele é dominante, que ele quer tudo rápido, resultado, o que eu tenho que fazer, onde que eu compro, que jeito que eu faço, onde que eu vou, e eu começar a trazer detalhes, ele vai falar, não, doutor, eu confio. E de fato ele confia. Ele tem outras coisas que ele está focado, ele não quer saber, ele quer entender, ele não quer entender, ele quer saber o que precisa ser feito. Então, se eu ficar detalhista, ele vai ficar achando a consulta um tédio, pode não querer voltar mais. Ao passo que se eu for dessa forma mais direta com um que é conforme, né, que é todo analítico, ele vai falar, nossa, mas essa menina não me entendeu bem. Menina, ainda vai chamar né? Ele precisa dessa clareza. E trazendo esse assunto até para todo o nosso contexto aqui, ligado à televisão, que é o que você também produz lá, se você avaliar até quem faz as vendas lá, você vai ver que os perfis mudam. Sim. Exemplo, se você usar como chamava aquela moça do Top Term lá? Araci? Você viu como é que ela fala mais devagar, ela é mais... o perfil dela. O perfil dela.
Ela é um S, você diria? Eu acredito que sim. Eu não tenho como dar Ela é assertividade. Ela é um S. Porque Querida, você vê ela a é uma tranquilidade. fofa. É querida, Gente sim. boa demais. E isso conta muito. E também, para a questão fonoaudiologia, isso também é importante. Eu também consigo enxergar bem, acho que você consegue ver isso, Sim, até você fez também sim. o perfil comportamental, Sim. e você consegue enxergar até a velocidade da voz conforme o Isso. perfil. Aliás, isso é só um pequeno detalhe, né? Sim. A gente fala, nós estamos falando aqui do DISC, que é um ponto dos perfis. Existem mais 3 áreas ainda que o perfil atua, que são valores, tipos psicológicos do Jung, valores do Spranger, e a inteligência de Gardner, a inteligência múltiplas, né? Então, esses 4 perfis, esses 4 modelos de DISC formatam o que nós somos. Claro que a gente pode mudar e variar ou se adaptar, mas assim, em confiança de 99,9, que aí dali sai nosso resultado de comportamento. Não é psicológico, é comportamental, é diferente, E eu tá? acho interessante falar que a busca é da comunicação assertiva, mas a gente tem que entender que o mais habitual é a gente encontrar uma comunicação ou agressiva ou passiva. E quando você identifica qual é o perfil e percebe em que movimento ele está agindo, se é na agressividade ou na passividade, é hora que você dá um start para chegar na assertividade, né? Vamos Então- dar um exemplo aqui de uma comunicação agressiva. Agressiva? É porque é complicado falar de exemplos, porque eu posso pegar um senso comum e ser processada, né? Não tinha Claro. o advogado. Mas, por que- exemplo, uma Agressivo. comunicação... Por que você comeu o bolinho? Exatamente, né? Então você Acho que vai eu acho sim que tomar você vai- esse remédio, você não- porque se você morre, você morre. Sim, né? uma coisa interessante Não sobre passa, isso, de né? agressividade, É. e isso é bem... e a gente vai dar esse conteúdo, são pessoas que têm mania de conversar, e às vezes elas têm uma conversa passiva, Isso. mas elas têm mania de ficar assim, com o Uhum. dedo. Então, é uma coisa agressiva às vezes, porque Sim. se Tá você... te apontando, né? Tá apontando. O indicador, aí é o ele- gesto agressivo. É, o gesto, gesto agressivo. Não, é porque a comunicação é o que Isso. você fala e é o que você... Mais Mais, o gestual. é, E esse tudo gestual. gestual. Então, a gente precisa, às vezes... Mas o que tem maior impacto é o vocal. Sem Então, dúvida. porque Uhum. você tá ali, né, com um paciente, e eu já vi isso, né? Eu passando por um médico, e o médico sendo super agressivo, né? Ah, meu filho foi costurar, lá tinha 5 anos, abriu. Ele falou: você não vai ganhar presente de Natal. Você me fez sair É o de Grinch. casa pra costurar Ele é essa o peça. Dr. Grinch. Lógico, eu Jesus. ali, Eu vou era tomar uma uma água. menina, né? Eu com, né, de chinelo, Agressivo. porque eu levei meu filho É. super... Ele nem sabia, né? Olhei pra cara dele, eu falei: querido, qual o seu problema? Mas isso depois que ele costurou. Não, Antes? antes, porque ele queria amarrar o Guto, o meu filho. Ele queria amarrar e ele gritava e meu filho começou a ter pânico. Porque uma criança de 5 anos, com o Sim. queixo aberto, eles colocando o negócio. Eu falei: para tudo. E, assim, coincidentemente, eu era o dono do hospital, era o meu paciente. Olha. No final, não foi ele que fechou. Não foi ele. Ô, Exatamente. Porque eu parei tudo. E aí o que aconteceu? As enfermeiras falaram: ninguém fala assim com o doutor. Eu falei assim como? Eu falei: não, eu mandei ele sair da sala. Eu falei: você não vai encostar no meu filho. Aí elas vieram me agradecer. Elas falaram que ele fazia isso com várias crianças. Isso não era... era um filme de terror, Era então. um filme de terror. E ainda era perto do Natal. Ele saiu da casa, teve plantão. Então, o que aconteceu? Eu acabei livrando um monte de crianças. Sim, né, desse maluco aí. Desse maluco. Mas porque eu entendi Comunicação a agressiva. agressividade dele, eu não me submeti à agressividade dele. Que isso também é importante, porque o que acontece? Quando você está ali no turbilhão da agressividade, especificamente, você muitas vezes se fecha, você se Uhum. cala, Uhum. você... Até pela situação. Até pela situação. A gente teve Ou- um caso recente, né? Daquela digital influencer que foi ter um Sim. parto. E o Não, médico, durante o parto normal, Foi. trazia alguns Uma comunicação palavrões, super agressiva. né, xingamentos, Que eu... talvez com a intenção de que isso fizesse... te impulsionar. né, que ela É, fizesse mais mas força, que mais? mas foi muito mal Mas colocado. aí- Então, é E isso. na hora ela não percebeu. É. Ela foi perceber quando ela foi assistir o vídeo do parto. Uhum. Pois é. Porque ela gente. estava tão focada naquele Sim. momento.
E isso gente, é importante essa comunicação. E eu vou te falar, eu vi esse vídeo e eu fiquei assim, eu falei, gente, eu acho que se eu tô ali, é minha mulher ou alguém que tá... Eu não ia ter parto, eu ia bater nesse cara. Então, E aí é isso. Mas talvez, aí você Aí falou assim, entra. às vezes a pessoa se cala. isso. Também porque você fala, eu não vou falar Se eu nada, reagir, vai ser muito pior, ele vai maltratar Isso. mais, então espera... Isso. Depois por eu isso dou um pergunto, tiro. Você falou, você foi... a sua intervenção foi antes ou depois da sutura, né? Foi antes da sutura. Mas, teoricamente, o óbvio seria eu esperar ele costurar e depois ir reclamar. Só que eu não aguentei, Uhum. porque eu tenho também um perfil Sim. que é, de uma certa forma... Lógico, eu estava ali como mãe, protetora. Sim. Eu falei, não vai mexer no meu filho. E aí tem uma Subiu questão. a desastre, resultado. É Por isso. mais que ele tenha feito isso de uma forma... E depois você vai me dizer se isso Claro. é ou não. Por mais que ele tenha feito isso, talvez de uma forma inconsciente, porque aquilo, na Uhum. correria, ele acha que... Porque às vezes na cabeça dele, Isso. ele acha que se ele fizer dessa forma, É a melhor é a forma. melhor. E aí a Isso. criança vai falar, não, então tá bom, eu não vou ganhar presente. Ai, costura Uhum. aí que tá tudo certo, né? Então, talvez ele tenha feito isso inconsciente. Talvez ele tenha feito isso consciente, porque ele é Uhum. assim, ele é assim na casa dele, ele é Mas assim o ali inferno lá. tá cheio de boas Sim, intenções. não, ok, mas tô só fazendo Não, a, tô com- Vai Né, advogado. faz sentido o que você está dizendo, né, a mas analogia, o advogado do diabo. Então, existem várias possibilidades. Mas o ponto é, a questão é uma só. É uma forma péssima de comunicação, Isso. né, e que causa traumas no paciente e Uhum. tal. E tem um detalhe muito importante nisso. Esse médico, ninguém vai falar bem, esse cara vai ser mal falado, quem sair dali, se ele for uma pessoa, vamos supor que foi a doutora Liliane, ó, fui lá, ela foi agressiva dessa forma e falou, o que vai acontecer? Quando eu sair da sua clínica, eu vou espalhar pra todo mundo que você é a maior bruxa, a maior megera, que essa mulher é louca, ela me tratou não mal, ela esquece fez... que hoje eu tô falando Então, de assim, rede. Então, Ah, exato. internet, Fora que, tá? dependendo do que você fizer, eu vou fazer isso. Gente, vocês não sabem. Eu fui lá na Liliane e ela gritou comigo, ela queria enfiar o remédio na minha boca, falou que se eu comer o bolinho, ela vai me dar chicoteada. Quer dizer, Boa a pessoa ideia. faz... Entendeu? Boa ideia, boa. Vai me chicotear. Então, assim, mas você entendeu como o negócio Sim. é muito... Sim. E aí... O que acontece com esse médico? Acabou, ele não vai ter paciente, porque todo mundo, diferente quando a pessoa veio, quando a pessoa te atendeu bem, te acolheu, que você sai dali falando pra todo mundo, você tem que ir lá nela, essa mulher, gente, ela é uma querida, ela é boazinha, nossa, o atendimento dela, a clínica é maravilhosa, então são contextos que podem definir se você vai ter paciente dentro do seu consultório ou se você não vai ter paciente dentro do seu consultório, Uhum. que é... Vou contar um caso que eu acho que eu já contei para vocês, mas meu esposo, ele tinha 30 anos, teve um diagnóstico de artrite reumatoide, hoje ele não tem mais nada. Foi um reumatologista que não só falou do diagnóstico, mas começou a entrar no Google e mostrar fotos de muitas coisas. isso é verdade. E ele que é assim um médico e psicoterapeuta que atua na saúde mental integrativa, na medicina psicossomática, Olha, tratamentos de casais, né, os relacionamentos. Eu falo que hoje em dia relacionamento a gente tem que olhar com um carinho maior. Ninguém menos do que o Dr. João Borzino. Uma Ô, honra minha tê-lo gente. aqui. seja muito Ai, que bem-vindo. bom, muito obrigado. Tanto elogio já assim de cara, eu acho que já posso ir embora. Não, ainda Já não. fiquei- As Fiquei até pessoas tímido. merecem te Fiquei conhecer. até tímido, fiquei até Quem, tímido. quem ainda não conhece, merece. Porque Muito você é um obrigado. exemplo. Você é o Ah. verdadeiro The Doctor Show. Ah, mas estamos falando então, olha, eu tenho que retribuir tudo isso também, né? Eu acabei de conhecer o Rogério, mas eu e Liliane, a gente já se conhece faz muito tempo, né? Eu e Lili. E estamos aqui do lado também de uma estrela, né? Aqui, não só para o Brasil, mas também como um exemplo para o mundo todo, porque os nossos médicos são melhores que os outros. Isso eu tenho muito Isso, orgulho. eu Depois tenho do The muito Doctor orgulho. Show, imagina, vai ser Nós melhor vamos- ainda. Nós vamos mostrar, inclusive, a gente sabe que fora, assim, ó, desde 2005 eu atendo por telemedicina, né? Porque para a especialidade ser rara, eu comecei com sexologia. 17 anos. Há 17 anos de telemedicina, né? Que eu Olha já estava só. na época do Skype,
Só tinha Skype pra gente Olha. falar. Fazia aquele barulhão, Skype. assim, né, pra entrar. Aquele, né, A aquela conexão né? maravilhosa de brasileiros fora do Brasil e gente que fala língua inglesa também, procurando, porque a especialidade que eu comecei foi sexologia humana e terapia sexual, etc e tal. Então, não tinha, era escasso. Então, me achavam na internet e acabavam vindo e perguntando e fazendo terapia de casal, etc. Então, assim, desde aquela época, já começando na telemedicina, já lá Olha. atrás, lá. Então, era a comunicação já começou desde lá, né? Essa história de Maravilha. comunicação em medicina e tratamento e o lado humano começou desde cedo. Você viu, né? Me achavam na internet, que é o que a gente vem falando aqui ao longo dos episódios, né? A importância de estar conectado. Achavam porque ele estava ali se comunicando. Porque não, porque estava à disposição também, né? Porque não adianta a pessoa estar dentro de um consultório com enormes títulos e ninguém te achar porque você não se Ninguém sabe comunica, que você ninguém existe. sabe que existe. É verdade, né? É muito interessante isso, porque eu sempre falo isso, e aí, quando a gente fala do The Doctor Show, o The Doctor Show foi criado justamente para ajustar vários pontos e para auxiliar e para informar e para trazer, dividir esse conhecimento com os profissionais da área, para que eles consigam, né, cada vez mais engrenar e cada vez mais estar conectado e conseguir resultados. E é importantíssimo mesmo, porque tem um ditado que diz: quem não é visto não é lembrado. E é fato isso. Quem não é visto não é lembrado. Por exemplo, Quem nos comunica doutor- se estrumbica. Exato. Quem dizia isso era Abelardo atenção. Aí, ó. Barbosa. Tchan, 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 tchan. Está É com tudo, verdade. não tá pronto. E ele estava certíssimo. Quem não se comunica se trumbica. Porque, por exemplo, o doutor João Borzino é um excelente profissional, procurado por pessoas fora do país, né, pela sua especialidade, pela sua competência. Porém, entretanto, hoje tudo bem, que ele já, né, virou, principalmente na internet, no Instagram dele, tem bastante seguidor, tá lá, Podcast dele. né, o podcast já tá celebridade. Mas vamos colocar dessa forma. Por mais que ele é um profissional maravilhoso, competente, etc., quem conhece o João Borzino? Esses 15, 20 mil seguidores, esses 100 mil pessoas que visualizaram os vídeos, já conhece o Dr. Borzino. Mas tem muita gente que ainda não conhece. Imagina, como você falou, o que está dentro do consultório, que ele tem lá 30 pacientes, que é o habitual ali, que está ali, que às vezes um fala para o outro, coisa e tal. Então, olha que mundo para ser explorado aí, né? Por isso que é importante essa questão de estar assim, de aparecer assim, eu não gosto. Mas não é uma questão de gosto, é uma questão de necessidade. E o que eu Hoje. admiro no João é que ele se conecta não só pelo médico, pela informação que ele leva, mas pelo ser humano que ele é. E essa conexão pela vulnerabilidade, porque assim, se eu sou ser humano, já parto do princípio que eu sou falho. A gente tem essa coisa do médico ser infalível, do médico ser perfeito, e ele coloca, apesar dos conhecimentos, que eu acho que eu sou suspeita, que eu sou fã dele, então eu acho que tudo é perfeito, mas ele se coloca nessa posição de ser humano, e é isso que eu queria que muitos médicos também que nos assistam modelem. Hoje a gente tem o direito de modelar as pessoas, falar, nossa, essa é uma pessoa que eu tenho como uma inspiração, mas modelem esse seu lado e que você nunca perca isso. E eu queria que você falasse um pouco sobre romper com essa barreira do eu ter que mostrar o perfeito, mas mostro também que eu também tenho burnout. Vamos falar um pouquinho sobre o burnout que você viveu. O que aconteceu é assim, o que ele está falando, que o Rogério está falando, é muito importante, porque nós fazemos parte de uma área, né, uma área interessante, porque a gente não se torna médico depois que cursa a faculdade. Primeiro você tem uma afinidade com aquilo, então nós temos coisas semelhantes que nos sincronizam, vamos dizer assim, como médicos, né? Então pensamos de um jeito semelhante. Aí o anestesista pensa de um jeito, o cirurgião pensa de outro, a gente começa a ver semelhanças nessa coisa de personalidade, etc e tal, mas a gente vê que tem alguma coisa ali dentro dessas pessoas que escolhem fazer medicina, que são seres humanos, que estão sendo desumanizadas dentro das próprias entidades, vamos dizer assim, dentro das próprias faculdades, né? Porque o que ensinam pra gente, a Lili está aqui de prova, a gente vê não humanizar, colocar o paciente o mais distante possível para você sofrer o mínimo, né? De processo, de sofrer o mínimo com a dor alheia, para você não se envolver, para você não aconselhar, para você não ser
alguém que está se colocando frágil em ambos os lados, né? Tanto como ser humano, que você está acabado, porque não é possível você ouvir tanta desgraça o dia inteiro, você não sair o mínimo precisando reenergizar, fazer alguma coisa para, sei lá, terapia de pedra quente, não sei, tomar choque. Passar com o borzinho, viu? Passar comigo quando eu não Passa tô com o burnatado, né? Então, quando eu não tô Mas precisando eu da ajuda acho do que paciente. até burnatado você resolve. É porque quando a gente assume o papel de trabalho, você esquece aquilo, né? Vira até uma terapia pra gente, né? Sem dúvida. Né? Tem dia que eu chego no consultório, juro pra vocês, eu chego assim, nossa, meu Deus do céu, eu não vejo a hora de começar a atender pra startar, pra voltar a minha vitalidade. Pra É reenergizar. a sua persona, né, que você assume ali. Porque, na verdade, eu enxergo dessa forma. O médico, em relação ao paciente, eu sempre falo, porque assim, eu sou o único aqui que não sou da área médica, eu sou paciente. Todo mundo que senta aqui é um profissional e eu sou paciente desse profissional. Então, Por isso que você tá aqui. eu enxergo da seguinte forma: quando eu vou até o doutor João ou até a doutora Liliane, é meu herói, uai. Eu tô com um problema, ele precisa me salvar, de certa forma, de alguma coisa que tá me incomodando. E para o profissional, eu acho que também tem essa coisa, porque ela sabe que quando eu vou até o consultório, é porque eu tô precisando de ajuda e ela tem como me ajudar. Olha que bacana isso. Então, assume essa persona, eu sou o super-herói que vou ajudar e vou, de alguma maneira... E a persona humana, que nem ele está falando da gente, como está sentado na posição de médico, é saber que ele não sabe tudo, que eu posso te ajudar até onde eu consigo te ajudar. Mas eu sei para onde eu posso te encaminhar se eu não conseguir ajudar. E esse encaminhar significa também sentar do lado do paciente e sentir o que ele está sentindo, porque é empatia que sincroniza a gente. Empatia é se colocar no outro, é se colocar no lugar do outro, né? Quem nunca sentiu vergonha alheia? Vai para quem não conhece o que é empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro, é sentir vergonha alheia. Quando você vê alguém passando um vexame... Vergonha, você tá com vergonha. Nossa, que vergonha. Quer dizer, você tá tendo essa Tá se colocando empatia. no lugar da pessoa, naquele lugar daquela pessoa. Então, empatia é algo que nos sincroniza. Você sente o outro e o paciente sente você e você sente o paciente. Não tem história. Como é que você não vai sentir o paciente? Como é que você vai separar ele, o que ele pensa do que ele sente? Se sintoma já é o que ele sente que ele está referindo. Exato. Sintoma vem disso, não vem? Nosso material de trabalho é sintoma. Sintoma. Sinal a gente vê pouco. Sinal é você ver uma mancha vermelha, ou, né, alguma coisa que você vê como sinal mesmo, né? Assim, né? Você vê lá, mancha de Koplik no palato é sinal de sarampo, né? É patognomônico de sarampo. É sarampo, acabou. É sinal, você vê. Ninguém fala, eu tô sentindo umas pintas. Se falar isso, já vem para mim. Aí sentir já... pintas... não, aí já... não é? Algo Já está... é algo estranho. Então, o paciente já vem de sintoma, né? Que é a interpretação do viés dele sobre o que está acontecendo com ele. Né? Se padronizar isso, lascou. Então, a gente... primeiro, eu acho que tanto a gente sente isso da Lili também, que eu sempre senti dela, que é você se sentir à vontade, ou seja, você tá num lugar que você chega ali e você vê um humano que nem você, que a gente costuma usar, ela também usa, né? No consultório dela, na prática dela também, que já vi, que é falar, eu já passei por isso também, eu sinto isso também, né? A gente também não percebe muitas coisas que estão acontecendo com a gente, como aconteceu no burnout, comigo, que a pandemia massacrou a gente, né? Da quantidade de volume de problema que veio pra gente. E a gente não parou para olhar pra gente mesmo. Olha. Mas eu olhei, eu fui lá, passei com você. Passou comigo, exatamente, ele foi, firmemente. Voltei mais firme ainda. Mais firme ainda, voltou forte, né? Voltou com tudo. Que bom. Né? E eu burnoutei. Ai, meu Deus. eu resolvi, então eu eu acho que eu fui a causadora. Não foi a causadora. Não, inclusive, ela me ajudou, porque ela falava pra mim. É verdade, Presta você atenção. lembra? Lembro, lógico. Porque eu lembrei muito Ela disso. me via cansado, ela via que eu tava segurando as pontas ali e a coisa ela fala assim, presta atenção no que você não tá, né, já chega o Fernando, né, já chega, né, vamos com calma, que é aquele amigo nosso que inclusive estudou comigo na faculdade, que ela já comentou, né, que era um grande amigo dela e formou comigo na faculdade e que acabou falecendo, etc. Tem uma história bem triste aí, que é exemplo, acho que ícone para algumas coisas da nossa área, que tem que acabar de ser uma área, assim,
Desunida. desunida, fechada, restrita, que não conversa com os outros, que não se comunica, Que se coloca num que só patamar de fala- diferente. só fala medicinês, né? Exato. Fica falando medicinês e quando se encontra, fala uma linguagem que ninguém está entendendo ou sobre Uma- a faculdade. Quando se encontra é uma briga de egos, é um querendo se mostrar mais do que o outro. E assim, na verdade, quem tá bem consigo não precisa se mostrar para ninguém. Essa que é a verdade, né? Essa que é a maior verdade, porque qual que é o especialista mais importante? Aquele que você precisa. Então, não é o neurocirurgião, não é o psiquiatra, não é o nutrólogo, não é... Qual que você está precisando? De acordo com a sua Não, necessidade. você está né? precisando. E esse cara tem que ser humano, porque ou ele te acessa ou ele não te acessa, né? E a gente tem que ser humano e saber acessar o humano. Então, falta muito de conhecimento humano, e conhecimento humano é comunicação, pelo amor de Deus, porque os nossos grandes problemas são de comunicação, porque eu falo A, você entende B, ela entendeu C, cadê a realidade verdadeira? Então, duas pessoas podem estar conversando, eu já estou me bananando com o número, 2 pessoas podem estar conversando, existirem 3 realidades, a tua, a dela e a adequada. A adequada pode não estar em coincidência com a de vocês. E nem com a maioria. Isso que é a coisa mais doida. Porque a gente usa entre as duas linhas aquilo, assim, o que está bordeando aqui para cima. O inadequado do comportamento, ou inadequado sobre o que você quiser de referencial. Aqui embaixo, um para de mais, outro para de menos. E aqui no meio a gente tem um swing, oscila. Né? Nem sempre estamos constantes. Mas vamos oscilar nesse swing aqui, que é assim que a gente define saúde mental. Que é essa oscilação dentro desses 2 bordes aqui, que não estão passando nem para euforia, nem para depressão aqui embaixo, estamos falando de humor, assim, né? E onde você consegue dizer que é o normal e natural da gente se fragilizar, dos dias não serem iguais, de um dia não estar com saco para isso, de um dia não estar com saco para atender, no outro dia não estar com saco, porque eu não estou com saco para atender, não atendo. Simplesmente não E as atendo. pessoas que não estão com saco de atender nenhum dia? Então, aí essas pessoas precisam começar a repensar o que elas estão fazendo da vida delas, né? Porque aí que vem uma bagunça danada também, né? Eu não sirvo para aquilo que eu faço ou eu faço errado aquilo para que eu tenho me proposto. E aí eu faço uma embanação geral e muitas vezes eu tô excedendo, quando eu tô excedendo alguma coisa, por exemplo, eu atendo no máximo 6, 7 pacientes por dia. Se eu passar disso, eu vou questionar, peraí, eu não sirvo porque eu faço? Ou eu gosto sim do que eu faço quando eu tô tranquilo, quando eu tô conseguindo ter um sistema de gratificação naquilo. Reconhecer os próprios limites. Isso. Isso é fundamental em tudo. Na profissão, num casamento, né? Em tudo na vida. O fato é que a gente não se conhece. Nem no que gosta, nem no que não gosta, nem qual é o limite. E as pessoas se surpreendem. Nossa, de repente eu estava assim, não sei porquê, eu fiquei mal. Tudo tem um porquê. É que a gente está tão desconectado da gente, tão conectado com o mundo. Né? Uma conexão com o mundo, uma desconexão total consigo próprio. E é um mundo, infelizmente, relativizado. Que é aquele que a realidade verdadeira não é a da maioria. Quer dizer, perdão, a realidade verdadeira da maioria é um padrão. É o mundo do Facebook, é o mundo das mídias sociais, é o mundo de manada, vamos dizer assim, né? Então você não vive a própria vida, você vive aquilo que você entende que projetaram para a própria vida sua, né? Isso traz um descontentamento horroroso, porque não se autoconhecer, né? É não saber que fragilidade, né? É algo que faz parte da gente. Eu falei sobre isso outro dia, eu nem me lembro qual episódio que nós estávamos gravando, enfim. E aí a gente falou sobre esse assunto. Hoje é engraçado, é estranho, é engraçado, enfim. As pessoas, elas estão tão malucas com a questão da rede social que ela tira uma foto, ela põe 70 filtros, ela põe aquele filtro que quase não aparece mais nada, fica tão borrado de tanta coisa, com aquela cara, com aquele jeito que você olha... Já que ninguém está usando máscara, Não, né? e aí você olha, quando eu vejo isso, eu penso o seguinte, será que essa pessoa não percebe que não é ela? Será que ela não sabe que não é ela? E será que ela não percebe que todo mundo que está vendo sabe que não é ela? Mas o normal,
Aí que tá a questão da relativização, né? Das coisas, quando a gente relativiza tudo. O normal hoje é não parecer com você. Olha isso. Quer Porque se dizer, você não sabe nem quem você é aquilo que você tá vendo ali. Porque aquilo é a carinha padrão de todo mundo na boiada. e aí quando chega nesse ponto aí, não, aí já não teria que te procurar, já não ter, né? Já não teria que ter. Mas é aí que tá, assim... E isso, o que que isso traz de ruim para isso não é uma crescente, não é igual droga? Que você começa. Eu tô perguntando porque assim, eu vejo que o negócio começa a ficar tão ali que a pessoa ela já não vive mais a vida dela. Ela tá vivendo uma vida que não é dela, porque ela. Primeiro que assim, rede social. É quase um metaverso. É né? uma mentira, é uma grande mentira. Isso. Né? É como Todo se mundo fosse só um posta. Matrix. Todo mundo posta coisa linda, porque tá no evento, porque tá viajando, porque tá não sei o quê, blá, blá, e no fundo tá ali duro, sem dinheiro, tá passando Lascado. perrengue, tá. E a mulher num quarto, ele dorme no outro. Exatamente. As crianças mal educadas tá É, chuchu, mimada, é um horror. Tem algumas pessoas que falam, poxa, quer dizer, tá lá com um iPhone de 12 mil reais fazendo coisa e a parede não tem um reboco. Então, enfim, onde vai chegar? É isso mesmo. A parede não Mas- tem um reboco, ela tem um iPhone de... Mas esse é o grau de vazio. Onde vai chegar isso Mas esse é aí? o grau de vazio que as pessoas estão chegando hoje, exatamente nessa síndrome de relativização de tudo, né? Quer dizer, assim, ou seja, o que você é? Isso é um caminho Né? sem volta? Ou não? Eu vejo muito essa juventude, essa questão das máscaras, porque é muito, se é difícil para quem já é adulto saber quem é, se reconhecer, imagina para aquela menina que nesses 2 anos de pandemia deixou de ser uma pré-adolescente para adolescente, só que ela comunicava com todo mundo através de filtros, postando em redes sociais todos os filtros, porque ela ia para a escola, ou ela estava em aula online, ou ela voltou para a escola com a máscara. E no momento de tirar a máscara, são as pessoas que isso está acontecendo muito. Os adolescentes não querem tirar a máscara na escola, por conta de não se reconhecer naquele lugar. Olha que transtorno danado. Quer dizer, e você vê, é um transtorno que a gente diz que é como se fosse pandêmico. A É gente outra fala de pandemia. É outra pandemia, porque está atingindo todo mundo. E a gente chega exatamente nessa questão do... Não sei se vocês já ouviram falar daquele... Vou dar uma teorizadinha rápida. Efeito Dunning-Kruger. Vocês já ouviram falar? Não. Eu só conheço o Fred Krueger. O Fred Dunning Kruger é bem hein? parecido. É bem- É bem... Olha, vai fazer uma boa semelhança. mesmo? Porque assim, foram 2 caras que estudaram na década de 80, baseados, 2 psicólogos americanos que estudaram na década de 80, baseado em cima de um incidente. Assim, um cara foi assaltar um banco sem máscara. Sem colocar um... Sabe aquele negócio, uma meia na cara, que fica meio quando fica tudo assim? Nenhuma meia na Nenhuma cara. meia. Foi de E cara limpa. Foi gravado. E prenderam ele porque reconheceram ele na rua depois. Assim, o banco já tinha câmera naquela época. E aí eles foram estudar e falaram assim, mas escuta, o Mentecapto, você não sabia que tinha câmera? Sabia. E por que você não... Eles estavam estudando exatamente porque esse tipo de comportamento estúpido, né? Assim, tipo, estúpido de sem nexo. Sim. De, Ele Ué, queria ser filmado. porque ele queria ser, exatamente, acho que ele queria fazer o primeiro meme, né? Ele explicou, ele falou assim, mas tinha câmera, eu sei que tinha câmera. E eles já tinham feito os testes psicológicos e o cara não tinha nenhum problema psiquiátrico relevante, fora esse. Né? Então, assim, que na verdade era ignorância, que é isso que eu vou explicar. Porque ele falou assim, mas eu passei limão no rosto. Assim, passou limão no rosto, e daí? Mas não é que se passar limão no rosto, a câmera não filma tudo borrado? Misericórdia. Sabe aquela história de colocar um CD do lado da placa do carro, que daí não sabe o que lá, sabe esses ok. mitos urbanos, essas Sim. coisas, onde as pessoas caem nisso e acabam acreditando que é verdade. Então, assim, o Dunning-Kruger estudaram exatamente que, assim, o nível de ignorância do indivíduo, quanto mais ignorante o indivíduo mais ele acredita naquilo que estão falando para ele sem questionar. A um ponto que ele chega a ter tanta certeza do que ele está afirmando, sem estar baseado em nada, baseado em crença simples, em crença boba, em como é que se diz? Em ideologia ou em... Como é que se diz? Crendice popular, etc. e colocar tal. o ovo no telhado para Ou o sol vir. Exatamente, esse tipo de coisa, meio que ritual. O indivíduo chega num nível de ignorância que ele tem mais certeza do que ele está falando sobre aquela ignorância dele do que o especialista na área
que usa a ciência para questionar o que ele mesmo está falando e para medir o viés de erro dele. Ah, meu Deus. Então, chega nisso, ou seja, nós estamos vendo esse efeito Dunning-Kruger se espalhar de uma maneira incrível, porque você pode questionar, você chegar aqui para Lili, e ela for falar, sei lá, sobre um aminoácido que faz bem para XY coisa, e o cara fala assim, de onde você leu isso? Quer dizer, Não, mas eu sempre soube que isso é É. assim e tal. É. E ele não se abre. Ele É te igual questiona. um copo. Tem É. pessoas que são que nem um copo transbordando, não vai caber nada dentro. A partir do momento que eu acho que eu sou suficiente, que o que eu sei é o suficiente, eu não vou abrir espaço para entrar uma informação nova. É. Se eu, de repente, revisito as informações que eu tenho e começo a questionar, porque assim, eu falo que, principalmente na medicina, que é a ciência das verdades transitórias, Exatamente. a gente tem que estar sempre revisitando os nossos conceitos para ver se realmente é aquilo, porque tudo com o passar do tempo, um alimento que há 10 anos atrás era vilão, hoje já não é assim bem a Nossa. história. Café, É, ovo, aquilo que a gente viu passar, né? Nossa Senhora. Agora é bom, agora não é. Agora não é o vilão, agora Nossa, é. lembra que era a capa da Veja, lembra? Café. É. Já estamos denunciando a idade. Agora, Já. pior do que a pessoa que não sabe é a que acha que sabe. Isso, que é do efeito. Exatamente. Que é aquela que, baseado no que ouviu, no que acredita, no que imagina, que é exatamente o efeito do ignorante, acreditar naquilo, porque papel, cabeça, não sei o que, vai aceitar qualquer coisa. Né? Ou seja, Internet também. a internet Sim, também, relativizar. principalmente. Qualquer meleca, você relativiza e explica. Né? A gente não tem essa coisa ambivalente que a gente diz do fumante que fala, não, os outros morrem de cigarro. Eu não, porque meu avô E fumou até Morreu 98 com anos e 90, ele não morreu por causa do cigarro. Mas quem disse que não morreu por causa do cigarro? Né? Ele não morreu de enfisema, que você está chamando que é problema de cigarro. Mas quem disse que ele não ia viver até 118 anos Às se vezes não ele fumasse? viveu até 98, mas ficou impotente aos 60 e viveu Sabe? 38 anos. é Com pior do certeza, que... não queima. Ele trocou. Isso aqui que é ele trocou- pior do que viver até os 90. Olha, Meu Deus aí do viver céu. Não, 118 anos, Aí desde os aí 60, assim. Aí é castigo. Aí Ficar trocar o impotente no 60. Jesus Maria José, aí é paraquiri. Aí Meu é paraquiri, Deus. né? Mas troca pelo cigarro. E vou te falar uma coisa, justifica. Justifica comer, né, Lili? Coisa que você vê direto. Justifica, não, eu não sou, eu não sei, eu não como nada, né? Eu não como nada. Eu já